Então, vamos agora fazer uma comparação de resultados. Nós temos resultados da teoria clássica, da teoria de primeira ordem, teoria exata de elasticidade. Alguns deles, esse único aqui, foi um laminar de duas lâminas, 0,90, então, portanto, não simétrico, e vários outros para o laminado também ortotrópico simétrico. O carregamento vai consistir em apenas um desses harmônicos ali. É um carregamento, é um seno apenas. Seria, nesse caso aqui, como se essa curva fosse um seno. Começa em zero, cresce, desce em zero. É meio seno, meio ciclo. Esse carregamento que é nesses resultados aqui. Esse primeiro gráfico, o que ele mostra? Nós temos aqui esse índice aqui que identifica a espessura relativa, ou quão delgada ou quão longa é essa placa, né? Então, normalmente, você classificar uma placa ou mesmo uma casca, principalmente placa, classificar a espessura dela, você geralmente usa uma relação com uma das dimensões características. Então, nesse caso aqui, só existe uma dimensão característica coplanar, que é essa distância A. Então, aqui é construído ou A dividido pela espessura, ou muitos gráficos que vocês vão encontrar na literatura, é o contrário, a espessura dividido pelo comprimento do vão. Então, aqui nós temos desde valores bem pequenos, claro que nunca em zero, né? Mas valores 5, 10, 20. Gráficos desse tipo, no caso, versus deslocamento transversal característico. No caso aqui, esse W barra significa o deslocamento máximo normalizado por algum outro valor. Mas basicamente o deslocamento máximo. Esse tipo de gráfico, que é muito usado para comparar diferentes teorias, muitas vezes ele se estende para A sobre H 50, 100, 200, até 1000, por exemplo. E às vezes até mais, quando você quer verificar comportamento numérico, algumas patologias de algoritmos, né? Então, o que se obtém aqui? Da maneira como é normalizado essa espessura, esse deslocamento universal, a resposta obtida pela teoria clássica de laminação é uma independente, é constante, independente dessa relação aqui. Então, esse aqui é uma das referências que você pode ter, essa solução que independe desse aspecto. Conforme você reduz essa relação, reduzir essa relação significa o quê? Se aumenta a espessura. Conforme a espessura cresce em relação à largura, você começa a ter uma discrepância cada vez maior dos modelos, ou mesmo, né, entre as várias respostas, né? Então, uma das coisas que se observa é que, conforme a espessura cresce, a resposta produzida pela teoria clássica ela é menor em deslocamento. Quer dizer, ela é uma teoria que vai fornecer uma estimativa de rigidez ficticiamente maior para o laminado. Significa que se você pegar uma solução exata de elasticidade, que seria essa segunda curva de baixo para cima, o deslocamento será maior e essa diferença cresce conforme a espessura cresce também. Então, laminados mais espessos, a resposta fornecida pela teoria clássica se torna cada vez pior. Então, esse gráfico é uma das coisas que ajuda a explicar por que elas são conhecidas como teorias de placa delgada. A mesma coisa que se falava naquelas teorias de viga que vocês viram na graduação, a teoria de viga de Euler-Bernoulli, teoria de vigas longas. Vocês lembram dessas expressões? Aquilo lá funcionava para vigas longas. Longa significa o quê? Longa em relação à espessura. Isto é, se essa relação A sobre H estiver lá para longe, for 20, 30, 40, aí o resultado daquela teoria vai estar cada vez mais próximo da solução correta. Né?
Então, é esse tipo de comparação que serve para explicar por que elas são chamadas de teoria de placa delgada. Então, se a espessura é fina, esse coeficiente é grande, você está para lá. Essas curvas aqui, elas tendem assintoticamente a esse patamar aqui. Ou outra maneira de colocar, que talvez fosse mais adequada, era dizer o seguinte: o correto é essa curva de elasticidade. Agora, se você usar uma teoria muito simples, essa teoria simples ela converge assintoticamente à solução exata, 3D. Aliás, tudo aqui é exato, correto? Essa curva aqui ela é exata também em relação... Isso é um outro detalhe que às vezes não é tão claro, né? Quando se fala de solução exata, tem que dizer de quê? Então, isso aqui, ele é exato. Ele é a solução exata das equações desse modelo aqui. Porque nós poderíamos ter essas equações e ter uma solução aproximada daquele modelo, que é o que você obtém por elementos finitos. Entendido essa diferença? Eu tenho as equações desse modelo. Eu tenho que achar ou a solução exata desse conjunto, ou uma aproximação, por exemplo, de elementos finitos. Então, se eu acho uma solução de elementos finitos desse modelo, eu tenho um erro de discretização. Eu não vou chegar nessa linha, eu vou chegar numa linha parecida. Porém, se eu pegar as equações desse modelo e achar a solução exata dele, como é o que nós fizemos aqui, eu chego nessa linha aqui, e ela tem um erro também. É o erro em relação, por exemplo, em relação à solução de elasticidade, que seria uma referência macro disso aí. E esse erro do modelo é que vai diminuindo conforme a espessura relativa vai tendendo a zero. Okay? Agora, quando a gente pensa no modelo de primeira ordem, aí vocês lembram que o modelo de Mindlin ele depende daquele coeficiente, daquele fator de correção a cisalhamento. Lembra o K? Então, aquele K ali, para cada K que você colocar, você vai ter uma resposta, felizmente. A resposta em si fica mais ou menos a mesma entre os Ks se a placa for delgada. Por quê? Porque todas elas vão convergir, na verdade, para a solução, digamos, física. Mas para um laminado mais espesso, aí sim você começa a ter uma sensibilidade cada vez maior da resposta com o valor escolhido para o K. Então aqui, por exemplo, tem essa curva inferior que é para o K igual a 1, a superior para o K igual a 2/3, essa outra tracejada ali para o K igual a 5/6, e assim por diante. Esse é um dos grandes pontos fracos assim, desses modelos de primeira ordem, eles dependem desse K. Por isso que existem também várias formulações que buscam estimar melhor o valor mais adequado para esse K. Que é o que nós vamos ver daqui a pouco, na última sessão desse capítulo. Agora, vamos para outros resultados. Esse primeiro aqui foi para o laminado não simétrico. Os demais resultados vão ser para o laminado simétrico ortotrópico, de 3 lâminas. Aqui você tem, esses dois gráficos são para a mesma coisa, isto é, tensão σx, a tensão coplanar, essa tensão aqui. Como que ela varia através da espessura. A diferença é que, nesse diagrama, essa coordenada é a espessura, normalizada desde a superfície inferior até a superfície superior. Num ponto aqui, acredito que bem no meio da placa. Isso aqui, esse gráfico, para o laminado com esse aspecto aqui, quer dizer, a largura 4 vezes a espessura. Então, é um laminado bastante espesso, muito, muito espesso. É um bloco, né? Você veja, a extensão é só 4 vezes a espessura. Então, é quase como um corpo tridimensional. Né? Agora, já esse aqui é para um aspecto 10:1. Então, já é medianamente delgado. Já se parece mais com uma placa. Né? E você vê já os aspectos das coisas. Quando a gente observa aqui, essa linha tracejada é a distribuição de tensões obtida pela teoria clássica.
Você lembra que são 3 lâminas esse laminado. Essa linha horizontal e essa estão colocadas aqui para visualizar mais fácil a interface entre a primeira, a segunda e a terceira lâmina. Então, aqui está a interface. A teoria clássica ela vai dizer que essa tensão varia linearmente dentro de cada lâmina. Aqui tem na lâmina 3, aqui na lâmina 1. Na lâmina 2, é uma lâmina que está a 90 graus, então a tensão é muito pequena. Então não aparece nesse gráfico aqui. É uma reta que está em cima desse eixo. Mas ela está aqui escondida. São 3 retas. O que a solução de elasticidade forneceu? Fornece essa curva azul aqui e essa. Isso aqui é algo grave, em cima, quando se trata da nossa intuição. Lembra, isso aqui são as 3 camadas desse laminado aqui, e você aplicou uma carga que é um seno aqui, para cima. Então você fez uma flexão assim. Então o que você espera? O que a intuição diz? Que eu terei do meio para cima tração e do meio para baixo compressão, não é isso? Alguém discorda? Concorda ou muito pelo contrário? É aquilo que a gente aprende desde o jardim de infância. Você tem uma viga, você aplica uma força apoiada, aplica uma força para cima, ela vai ter um momento, a parte de cima dela vai estar tracionada e a parte de baixo as tensões são compressivas. Mas nem isso o mundo consegue nos fornecer assim tão fácil. Né? Olha só como é que é a solução de elasticidade. Lembra que daqui para cá é tracionado, mas isso aqui está comprimido. E embaixo, aliás, é o contrário, através da espessura, desse 0,25 para lá, está tracionado. Do 0,1 ao 0,25 está comprimido. E aqui a mesma coisa, desse ponto para cá está comprimido e daqui para ali está tracionado. Então as coisas ficaram misturadas. Ficou tração e compressão para cima, tração e compressão para baixo. É claro, tem que ter uma predominância. A integral disso aqui tem que dar um momento que equilibra o seu carregamento. Mas só que ele não é essa retazinha previsível que havia no modelo simplificado, que é proveniente das intuições. Observem isso. Isso aqui para uma placa bem espessa. Quando você passa por uma placa já não tão espessa, aí a coisa se dirige naturalmente para aquelas situações que a gente consegue intuir. Então a coisa se dirige mais para as respostas da teoria clássica ou mesmo da de Mindry. Olha só, isso aqui, o azul é da elasticidade e essa tracejada da teoria clássica. Você vê que não são tão distantes uma da outra. Respondendo algumas perguntas que vocês tiveram. Qual é a distância que tem? Qual é o grau de erro que tem nesses modelos? No fim, a resposta termina sendo sempre a mesma. Vai depender da faixa de espessura. Professor, tem uma pergunta. Qual é a interpretação física que existe para o primeiro gráfico para ter essa compressão e essa tração em lugares que não devia ter compressão e tração? Significa que as placas estão meio que se separando, descolando? Não. Lembra daquelas condições de compatibilidade que foram colocadas ali? O W de uma é igual ao W da outra, e o etc. Tudo compatível, tudo colado, não é isso? Sim. Por isso é que eu estou perguntando, porque Olha, que deu eu não sei. Na realidade, não é nada óbvio que eu possa responder aqui. Tá. Para mim mesmo, depois que se verifica, eu imagino que o camarada, o Pagano, quando chegou nisso aí, ele foi verificando o equacionamento dele, exaustivamente, até ver que não é isso aí mesmo. Ok? Depois que está estabelecido, o que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, eu acredito e eu digo que é uma situação de um estado triaxial de tensões, em que as coisas variam em x, y, z, mesmo que aqui não seja variando em y, mas já em 2 dimensões.
Então, não tem como a gente esperar muito da intuição. São um monte de equações, mesmo nessa situação simplificada. Lembra? Sobraram ainda 2 equações locais de equilíbrio, uma para cada lâmina. Sobraram ainda 3 relações constitutivas e uma montoeira de condições de compatibilidade. Né? Então, possivelmente, isso então vai ter a ver com o quê? Com o coeficiente de Poisson e o fato de que essa lâmina está orientada saindo do papel a 90 graus, essa aqui está longitudinal, tem uma diferença brutal de modo de elasticidade nas 2 direções. Eu não conseguiria dizer muito mais que isso. Talvez alguém até consiga. Porque fazem isso, mas aquilo. Tá. Então, basicamente, esses 2 gráficos servem para mostrar que a relação em que a espessura e a largura, essa relação aí, existe na influência sobre a teoria, não é? Porque ela se aproxima da elasticidade. Isso. Não é? Então, essa espessura baixa, nessa relação de espessura baixa, então dá para dizer que que a elasticidade não, no caso, a teoria clássica não é boa para esse troço? Exatamente. A pessoa pode usar por conta e risco, mas assim, inclusive nos textos, existem até números mágicos de referência para guiar o engenheiro. Então, digamos assim, se você quer um negócio assim, muito correto, seria 100 para 1, por exemplo. Isto é, uma placa bem fininha, bem grande. Né? Mas, olhando muitos resultados, se vê que até 20 para 1 a coisa funciona. 20, 40 para 1 a coisa dá resultados bastante interessantes. Então é seguro dizer que o gráfico decímico é apenas um resultado. Não é nada assim de fato útil para ser usado. Não. Isso aqui está colocado aqui para ver o que se espera daquilo. Então, não se espera que funcione. Entendi. Ou se a pessoa for usar, ele se responsabiliza com aquilo. Né? Porque também engenharia admite muita coisa, desde que você consiga compensar aquelas deficiências que você já sabe que tem nos seus cálculos. Foi assim que existiu engenharia nos últimos 200 anos, né? Porque era o engenheiro que tinha que fazer as coisas, não tinha computador, nem calculadora, nem nada para fazer. Então, sempre o engenheiro trabalhou com essas coisas assim, ou pior do que isso. Pior, isso aqui é muito melhor do que a maioria das coisas que tinha disponível há 80 anos atrás, para o engenheiro usar no cálculo. Vamos mais. Vamos agora pegar uma coisa que é pior. Essa parte aqui é a parte boa, a parte fácil. Deslocamento e tensão normal, isso aí é a parte fácil da história. Tá? A parte difícil, para qualquer modelo dessa família, são as tensões transversais. Então, aqui nós temos tensão tal XZ, através da espessura também, de novo em 2 situações. O aspecto A sobre H de 4 e 10. Quer dizer, aqui bem espesso e aqui não tão espesso. Então, a curva azul é a elasticidade e essa curva preta é o que você obtém por teoria clássica. Mas observa, a teoria clássica vai dar rigorosamente o quê? Tensão cisalhante transversal nula. Lembra, né? Então, aqui já não é propriamente o resultado direto da teoria clássica, já foi do pós-processamento, a partir das tensões coplanares, que nem a gente colocou no começo da aula. Então, se você faz aquele pós-processamento, lembra, integrando as equações locais de equilíbrio através da espessura de cada lâmina e passando de uma lâmina para outra, você começa aqui de baixo, de 0, e vai integrando, tem essa parábola aqui de 2º grau, aí chegou no final da primeira lâmina, aqui está a borda da primeira lâmina, a interface. Aí você começa a integrar de novo, vai dar isso, integra de novo e vai dar aquilo, aí você chega lá em cima no 0. Então, você vê que, nesse exemplo aqui, a coisa nem está tão feia. Existem muitos mais exemplos na literatura que são piores que isso. Você passa a ter uma diferença em que até o resultado da teoria clássica foi, digamos assim, até bom, até conservativo. Ele forneceu um valor até superior, em termos de tensão máxima, àquele exato.
Mas isso aqui é meio que depende do caso. Se eu pegar um laminado não simétrico, um laminado de 2 lâminas, ou 3, ou 4, isso aí não tem uma regra que vai dizer que sempre esse resultado aqui vai ser conservativo. Tem muitas vezes que ele não é. A solução exata tem uma bola aqui que é bem maior do que aquele máximo ali, ou aparece o máximo numa lâmina diferente do que deveria ser. Tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente vai aqui para um laminado não tão espesso, as coisas não são tão feias. Né? Então, a coisa até que vai. Agora, próxima comparação. Isso aqui é deslocamento. Esse deslocamento é na direção X aqui. O que os modelos dizem, os 2 modelos que nós usamos? Que o deslocamento varia linearmente em Z, qualquer que seja o laminado. Então, esse variar linearmente em Z é esse tracejado aqui, para a placa bem grossa, e esse tracejado reto aqui, que deveria ser uma reta única, para o laminado o laminado não tão espesso. Agora, essa curva azul aqui é uma coisa que sempre me impressionou. Essa curva azul é a solução exata de elasticidade. Ela lembra um pouco aquela esquisitice que tem na tensão normal, que a gente viu na primeira comparação. Você tem a base, aplicou uma carga para cima, um segmento normal que estava aqui, você espera que ele tenha uma translação para cima, e depois tem uma rotação, né? Que seria se fosse mantido uma reta. No entanto, não ficou uma reta, ficou um zigue-zague. Esse zigue-zague aqui. Então, é isso aí. É por isso que tem aquela outra terceira grande família de modelos, chamados modelos baseados em zigue-zague, tem os nomes mais sofisticados, modelos baseados em camada independente, porque esses que nós vimos aqui é chamado modelo de camada equivalente única. Você pega todas as lâminas e transforma numa única lâmina. Esse aqui é a família de modelos que nós estamos vendo aqui. Modelo de primeira ordem, de ordem superior, etc. E aí os modelos de camada independente, ele vai tomar como ponto de partida um polinômio de algum grau para essa lâmina aqui, depois de um outro grau para aquela outra lâmina, etc. Sendo que os coeficientes de cada polinômio que são as incógnitas e que vão ser obtidas no processo. Então, aí sim, naqueles modelos, se obtém uma flexibilidade suficiente para aproximar uma resposta confusa que nem essa aqui. Entendido? Mas, em modelos simples, aí você consegue algo parecido se a placa não for exageradamente espessa. Última comparação. Isso aqui é algo que dificilmente se obtém através de modelos. Lembra aquelas equações de integração através da espessura, as equações locais de equilíbrio? Uma vez integrado a tensão cisalente, a gente consegue usar aqueles valores para integrar de novo e obter a tensão σz. Essa tensão σz transversal aqui. Lembra, essa tensão σz embaixo ela é zero, em cima ela tem que equilibrar exatamente esse carregamento. Então, se a gente normaliza essa tensão máxima aqui pela carga, se essa carga, você vai ter que o máximo deve ser 1, aqui, que é a tensão dividida pela carga. Então, a tensão σz tem que variar de 0 até aquele valor normalizado 1 ali. É isso aqui. Nenhum desses modelos que nós vimos, eles incorporam essa componente de tensão. Em boa parte do dia a dia na engenharia, realmente não tem necessidade dessa tensão aí. São valores realmente pequenos, então é por isso que boa parte das vezes não se calcula isso. Algum comentário? Ela é zero na face inferior, no caso? Tem que ser, como condição de contorno, já que se considera que a face inferior é livre de tensões. Então, σz é zero embaixo. Ah, sim. E σz em cima tem que ser igual a essa carga aqui. Uhum. Entendi.
Mas pelo menos essa aqui tem uma variação simplesinha, parece até linear quase, né? Mas essa variação depende muito também da configuração da sequência de empilhamento. Você pegar, por exemplo, sanduíche. Sanduíche é quando você tem duas lâminas, digamos, bem rígidas, em cima e embaixo, e no meio uma lâmina bem espessa de um material bem menos rígido. Às vezes espuma, às vezes uma colmeia, etc. Então aí as curvas ficam bem diferentes. Vamos ver, próximo tópico, isso aqui. Vamos considerar um caso, uma situação um pouco mais realista, que ainda dá para ter solução exata. Placa retangular, flexão transversal, simétrica e ortotrópica, simplesmente apoiada nas bordas. E vamos ver a teoria de primeira ordem. Situação em que, se a gente representa a carga transversal distribuída em série dupla de Fourier, então você tem senos MPX e Y, se consegue, por inspeção, verificar que a solução dos três campos envolvidos no modelo de Mindlin, que é nesse problema aqui, veja que se ele é simétrico, fica desacoplado membrana e flexão. Então você pode resolver só o problema de flexão separado, que aí tem apenas esses três campos aqui, psi-x, psi-y e w. Então, colocando esses senos, essas combinações de seno e cosseno dessa maneira, também em série dupla infinita, se verifica que isso aqui automaticamente é capaz de satisfazer as condições de contorno, que agora você tem 4 bordas para satisfazer. Então, por exemplo, nessas duas bordas aqui você tem que satisfazer W igual a 0 e MX igual a 0. Aqui W igual a 0 e MY igual a 0, que é isso que é colocado aqui. Etapas seguintes, você captura a relação construtiva do laminado, apenas para a parte de flexão, sendo ortotrópico desacoplado, e coloca aqui a relação, já as deformações em termos das rotações. Em particular, nós estamos interessados em ver uma representação dessa condição de contorno aqui. Por exemplo, o momento MX no contorno, aqui e ali, como é que ele fica em termos de deslocamentos? Então, a partir daqui você tem que o MX é isso aqui vezes isso, é o que está colocado aqui. Só que no contorno, isso aqui é igual a 0. Né? Esse é um lado da história. Temos aquela mesma condição de contorno em termos de deslocamento. Agora, por outro lado, se a gente observa os pontos que estão ao longo dessa linha, todos eles têm W igual a 0, e outra coisa que eles têm também é que o psi Y não deve variar ao longo dessa direção. Lembra, psi Y é aquele ângulo que é uma rotação em torno do eixo X. Por quê? Porque essa rotação é que vai gerar um deslocamento anormal na direção de Y, que vai compor o deslocamento V através da espessura. Então, essa forma aqui considera que a normal ela não vai sofrer rotações em torno de X ao longo dessa linha aqui. Então, o psi Y, 0. Nessa borda, nessas duas bordas aí. Como consequência, essa derivada também é 0. Essa derivada. Então, essa derivada é aquela que está presente naquela outra relação de contorno. Então, se isso aqui é 0, isso aqui é 0, a consequência é que essa derivada de psi-x nessa borda tem que ser 0. Então, você consegue substituir essa condição mx igual a 0 aqui e aqui por essa condição que envolve psi-x. Então, essas 4 condições vão poder ser reescritas assim: deslocamento e rotações, derivadas das rotações.
as 4 bordas. Então, o que é bom, porque você fica com as condições todas em termos de deslocamento, e você tem essas candidatas aqui à solução, funções de deslocamento. Aí você pode começar a fazer as substituições. Você leva isso aqui para as equações do movimento, de flexão, que são essa pequena coisa aqui, né? Coloquei aqui para relembrar. Observa que essas duas aqui, com o desacoplamento, essas duas equações aqui, coplanares, ficam desacopladas dessas 3. Essas 3 elas ficam bem simplificadas e você substituindo aqueles deslocamentos lá, esses aqui nessas 3 equações, você consegue fazer operações de separar, identificar as coisas e termina chegando num sistema algébricozinho desses aqui para cada harmônico, separado um harmônico do outro, em termos dos coeficientes das 3 séries, onde os termos dessa matriz são dados aqui explicitamente em termos do número do harmônico e da propriedade do material. E, por fim, já tem uma solução fechada aqui, para cada um dos 3 coeficientes de qualquer harmônico. Por que eu me dei o trabalho de colocar, por exemplo, essa solução aqui e aí talvez até algumas outras? É que eu espero que vocês adquiram algum tipo de familiaridade com esse tipo de estratégia de obter soluções para certas situações mais regulares. Eu gostaria que quando vocês se deparassem com isso ou algo similar em algum livro, algum artigo, vocês não, digamos, não se assustassem com um bocado de coisa dessas aqui. Vocês já tenham visto isso, saber que isso aí é tratável, geralmente não tem grandes mistérios. Bom, com isso a gente encerra essa parte de comparações dos modelos, das teorias, para analisar efeitos de cisalhamento transversal, etc. Vou gastar aqui agora mais uns poucos minutos falando de algumas estratégias de determinação daquele fator de cisalhamento K. Primeira coisa que eu acho que eu já tinha comentado, mas que é bom ficar claro, é que existem vários Ks, vários valores para K disponíveis na literatura, obtidos ao longo do tempo e mais adequados a certas situações. Um pequeno sumário aqui do que é mais antigo, né? Começando do que é mais antigo. Então, já começando lá atrás, em situação de placas isotrópicas e homogêneas, em problemas estáticos, Reisner obteve esse valor aqui, 5/6, 0,83, que é o que nós vamos revisar aqui em seguida, ver como é que ele fez para achar isso aqui. Para carregamento dinâmico, Midlin obteve π²/12, veja só aqui no 1, mas tem um sentido nisso. Isso dá 0,82, então não é 0,83, é um pouco diferente, mas bem próximo. Para vigas, existem vários artigos que realmente a coisa pode se tornar mais rigorosa, porque você consegue fazer uma dedução adequada para cada geometria. Uma seção retangular, uma seção circular, uma seção tubular, uma seção em L, uma seção fechada ou aberta, etc. Então, existem tabelinhas para isso. No livro tem um capítulo de viga que tem uma tabela de resumo desses coeficientes para diversos formatos de viga, seção transversal de viga. Se não me engano, é capítulo 3 ou 4. E aí, agora, passando um pouco mais para frente, agora, em tempos mais recentes, para o problema estático em laminados, agora já para materiais compostos, ortotrópicos, não simétricos, o Whitney conseguiu montar uma formulação. Qualquer que seja a formulação usada, que eu tenha visto, todas elas são baseadas numa estratégia que consiste no seguinte: você considera uma estimativa mais precisa, mais confiável da variação das tensões cisalhantes num problema, ainda que seja em termos de esforços desconhecidos. E aí você pega essa distribuição de tensões, obtida por um caso tão estilizado, e você faz algum tipo de equivalência com aquele resultado fornecido pelo modelo, no caso, o modelo de Mindlin. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer o primeiro
a primeiro desenvolvimento aqui. Primeiro, vamos começar com isso. De onde geralmente vão aparecer essas estimativas mais precisas da variação das tensões da espessura? Vai vir daquele procedimento que a gente comentou no meio da aula. Aquele processo de pegar as tensões coplanares e integrar através da espessura, através da espessura. Lembra isso aqui? Esse aqui era o problema de flexão cilíndrica, por isso que só tinha sigma-x, não tinha tal xy, porque era cilíndrico. Então, o que se fazia? Integrava isso aqui. Agora nós temos essa integral e essa. Segue pela mesma ideia. Então, fazendo o detalhamento daquela solução que nós tínhamos antes, a gente tem agora para uma placa realmente homogênea, ortotrópica, sob flexão. Quando se fala homogênea e ortotrópica, o que significa isso? São duas coisas, mas quando se trata de material composto, você pode ter um laminado que não é homogêneo, mas se ele for ortotrópico, você fazendo todos os cálculos que a gente fez aqui para laminado, encontra a matriz, essa relação constitutiva aqui de laminado, o que é isso aqui? Ou isso aqui? Uma relação constitutiva de laminado que nós tínhamos desenvolvido. É uma maneira de você criar fazer uma conversão daquele corpo que é laminado, que é heterogêneo, num outro corpo que seja equivalente, fazendo um processo de homogeneização, até certo ponto. Então, você passa a ter como se fosse uma única lâmina. Claro, isso dá para ser feito sempre. Só que se você tiver lâminas angulares, o seu laminado, a matriz constitutiva, não vai ter essa esparsidade aqui. Mas se ele for ortotrópico, se todas as lâminas tiverem a 0,90, isso aqui vai funcionar como se fosse uma única lâmina. Então, você vai ter uma ortotropia de uma única lâmina. Então, não importa muito como é que você vai fazer para encontrar os coeficientes dessa lâmina equivalente, mas elas estarão disponíveis. Por isso que é chamado assim. Na época que surgiu essa dedução, isso aparece como uma placa constituída por uma única lâmina, e essa lâmina seja ortotrópica em relação às direções x e y globais. Então, nesse caso, a relação local, tensão, coplanar, matriz Q, já que ela é ortotrópica, a gente não precisa nem, e considerando que seja uma lâmina só, não precisa nem colocar o índice K. E isso aqui é a deformação, que é o Z vezes a curvatura. O que nós precisamos aqui? Sigma x é essa primeira linha, Q12, Q11 e Q12, e os capas, estão eles aqui. Vezes, na verdade, é derivado em x, então essa derivada é para ser colocada dentro aqui da integral. Então, é derivada em x e sigma x, que é essa linha aqui. Mais a derivada em y de tal xy. Tal xy é só isso, que é o que está colocado aqui. Agora, toda a dependência em z, já que só tem uma lâmina equivalente, toda a dependência em z está explícita aqui. Z. Se você integra de menos h sobre 2, que nem está aqui, menos h sobre 2, até um z arbitrário, vai ser o quê? Uma função quadrática de z. Que quando z for igual a menos h sobre 2, isso aqui vai dar menos 1, vai dar mais 1, né? Dá menos 1, ao quadrado dá mais 1, isso aqui dá 0. Então, você tem aquela tensão na superfície inferior nula. Quando z for mais h sobre 2, vai dar 0 também, na superfície superior. Então, isso aqui satisfaz as duas condições de contorno nas duas faces. Então, você tem para um laminado, se você considera essa lâmina como um laminado, você pode usar também a relação constitutiva de laminado. Só que se ela tem uma lâmina só, a relação entre D e Q fica muito simples. Pegando lá da definição de D, se tiver uma única lâmina, isso aqui vai aparecer naturalmente. Então, dessa maneira, tem como você escrever o contrário aqui. Pode escrever essa relação M igual a dK, substituindo o D dessa forma, você passa a ter momento em termos da matriz Q e do H ao cubo. Abrindo isso, vai ficar dessa forma. Então, você tem momento em termos não dos coeficientes de D, mas dos coeficientes Q, curvaturas e espessura. Então, dessa expressão aqui, dá para ver o seguinte. O que é M?
é igual a esse produto aqui vezes esses capas aqui. Só que esse produto aqui, vezes capa, é exatamente esse que está dentro desse parênteses aqui. Então dá para ver que esse produto aqui vai ser M vezes 12 sobre H3. É isso aqui. Faz-se uma coisa similar para esse outro termo aqui. Esse termo aqui vai ser igual ao momento torsor sobre H. Então essa tensão cisalhante pode ser agora compactada assim. Você coloca a derivada em x do momento. Como é que vai ficar isso? Olha só. Você substituir uma coisa em outra, vai ficar derivada em x de mx e a derivada disso aqui. Aliás, aqui. Vezes aquele resto lá. Agora, observe isso aqui. Das equações globais, das equações locais de equilíbrio, em termos de esforço. Isso aqui é exatamente a quarta equação. Isso aqui é exatamente igual ao cortante que x. Então, veja que interessante. Nós temos aqui agora que essa tensão é igual a esse polinômio quadrático na espessura vezes o cortante Q de x. Isso aqui é feito no plano xz, integrando a outra tensão yz, você vai obter uma equação que é a mesma, só que aqui yz, que é y. Você olha aqui, agora você tem uma estimativa, aquela estimativa que se diz mais confiável de cisalhamento através da espessura. Uma variação parabólica e proporcional ao cortante QX e cortante QY. Então, tem essa estimativa aqui. A partir daqui é possível fazer vários métodos de identificar do fator de cisalhamento transversal, do capa. Esse primeiro é o método de Timoshenko. O método de Timoshenko, você pode ir lá na relação constitutiva. Relação constitutiva local, as tensões transversais, se ela é ortotrópica, fica desacoplado um plano e o outro. E é possível, claro, se você integra isso, você vai ter uma relação com os cortantes. Mas você lembra que você vai fazer a integração através da espessura, vai surgir esse somatório, vezes as espessuras, vezes a propriedade de cada lâmina e as deformações. E aí que teve a necessidade de ser incluído esse fator, que é o fator que está envolvido aqui para ser determinado. Se a gente tem a situação particular de uma única lâmina, então esse N aqui é 1, esse H1 é igual à própria espessura total da lâmina, da placa. Isso aqui fica dessa forma, você tira esse índice K dali, você vai ter essa expressão aqui. Agora, com essa expressão, você pode pegar a relação inversa disso, escrever essas deformações aqui em termos das tensões correspondentes, dessa maneira. Então, termina cancelando essas constantes do material daqui para cá. Você vai terminar tendo uma relação entre esses cortantes diretamente com as tensões, que são essas aqui. Tensão é igual ao cortante dividido pela espessura e corrigido com esse K aqui. Observa, cortante pela definição, isso aqui é cortante, é esforço por unidade de comprimento. Então, o QX é a unidade desse comprimento diferencial aqui. Se você pega esse valor e divide pela espessura total, então, de certa maneira, você está fazendo a força diferencial tangente que atua ali, dividido pela área diferencial que tem através da espessura. Então, esse cortante sobre H, o significado dele é uma tensão média, apenas que agora corrigido por esse K aqui, é a mesma coisa no outro plano. Então, essa aqui são as estimativas cruas. Você pode observar que esse cortante independe de Z. Então, essas tensões aqui independem de Z também. Isso é o que se obtém diretamente do modelo de Minklin, se você tiver o caso de uma única lâmina ortotrópica. Isso aí é o cálculo normal via relação constitutiva, vai produzir isso. Então, o que o método de Timoshenko para estimar o K consistiu exatamente em igualar esse valor aqui, que é um valor uniforme, com o máximo disso aqui, dessa estimativa coerente, mais coerente. O máximo disso aqui vai acontecer na superfície média da placa, em Z igual a 0. Então, esse tal máximo aqui é 1 vezes 3Q sobre 2H. Quando você iguala isso, 3Q sobre 2H, isso aqui é o máximo. Quando você iguala esse valor aqui com esse aqui, você vai cancelar o Q, vai cancelar o H,
e vai ficar 3 meios e o K envolvido. Então vai ficar K igual a 2/3. Foi assim que é o processo de Timoshenko de achar esse K. Vocês seguiram isso? Uhum.